Então, vamos iniciar o segundo webinário da disciplina Análise Linguística na Construção do Sentido do Texto, com a professora Thelma. Hoje nós tivemos as disciplinas E e F, são as duas últimas disciplinas do módulo 1 do curso de especialização, Lato Sensu e Ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Sejam todos bem-vindos, professora Thelma, obrigada pela presença e fique à vontade no segundo webinário da sua disciplina. Boa noite a todos. Vocês agora estão conseguindo me ouvir sem eco? Muito bem, estamos ouvindo muito bem. Sim, fico muito feliz. Boa noite, Ana, boa noite, Gilda, Bárbara e todos os cursistas. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E eu vou iniciar com vocês uma apresentação de um slide para que nós possamos discutir a respeito da teoria de análise linguística. Eu testei mais cedo essa tela, só que, porém, nós descobrimos que quando eu compartilho a tela cheia, nós não conseguimos visualizá-la. Então, eu gostaria de verificar com você se tem problema de nós trabalharmos com a tela dessa forma. Vocês todos estão conseguindo visualizar? Estamos sim, Thelma. Sim, ok. Então, ótimo. Tá ótimo. Então, nós vamos... Obrigada. Nós vamos discutir hoje a respeito da análise linguística na construção do sentido do texto, que é a nossa disciplina. E o que nós iremos abordar? A análise linguística, que são as questões teóricas, e nós tentaremos passar de forma bem rápida e bem sucinta, na verdade, sobre essas questões teóricas, e vamos tentar enfatizar um pouquinho mais o papel da análise linguística na aula de língua portuguesa, que, bem, creio eu que seja o mais importante, né, para a nossa prática. Mas antes de eu iniciar essa discussão com vocês, eu gostaria de verificar se é possível vocês observarem essas perguntas que eu irei fazer, guardá-las para, ao término dessa apresentação, vocês discutirem comigo. Então, depois que eu apresentar, são 5 perguntas, eu quero explanar com vocês a teoria e depois quero discutir com vocês essas questões. Então, eu gostaria de saber como eram as aulas de língua portuguesa quando vocês estudaram na educação básica e até mesmo quando vocês estudaram na universidade. De que forma que a língua portuguesa era abordada? Depois, como hoje, né, vocês trabalham com língua portuguesa em sala de aula. Então, como é o fazer pedagógico quando se trata do ensino de aprendizagem de língua portuguesa? E o que é para vocês análise linguística? É um termo novo? É algo que vocês já conheciam? O que é análise linguística? Como vocês conseguiriam pensar e conceituar a análise linguística, se é que existe um conceito pronto e acabado? Diante de tudo isso também, gostaria de perguntar se vocês acham que a gramática tradicional ela perdeu espaço nas aulas de língua portuguesa. Nós deixamos de ensinar a gramática tradicional? Sim, não, porque de que forma hoje nós abordamos a gramática em sala de aula? E, por fim, por que vocês acham que os documentos oficiais, e eu acredito que todos vocês já tiveram contato, tanto com o PCN quanto com a BNCC, por que eles incorporaram essa nomenclatura de análise linguística e passaram a defender o trabalho com o texto? Por que motivo? O que levou, né, todos os teóricos a repensarem essa prática de língua, de ensino de língua na sala de aula, e por que incluíram essa expressão análise linguística? Tá. Então, são essas questões que eu quero que vocês pensem, guardem aí. Eu sei que vocês podem estar com vontade de falar agora, mas eu só vou concluir minha apresentação e logo depois nós vamos retomá-las. Tudo bem? Então, para começar a conversa, eu gostaria de verificar com vocês como era o ensino de língua portuguesa antes desse surgimento dessa expressão de análise linguística. Como era conduzido esse ensino? Então, o ensino era conduzido uma abordagem totalmente desconexa no tratamento de leitura, produção de texto e de análise de língua. De que forma? Primeiro se apresentava o conteúdo gramatical, depois trabalhava uma atividade de compreensão de texto, depois pedia ao aluno para produzir
Era assim que acontecia? Ou tudo separadamente? Como que funcionava, né? Depois, os textos, eles eram utilizados como pretextos para o ensino de regras gramaticais. Eu me recordo uma vez que eu peguei um livro didático e nele havia um poema da Cecília Meirelles, por sinal maravilhoso. Um poema que nos dava, assim, a opção de uma análise, assim, extremamente rica. E as questões abordadas nesse poema eram: circule os substantivos, retire do texto os adjetivos, há verbos. Em que tempo o verbo se encontra? Então, é nesse sentido que, antes do surgimento da expressão análise linguística, os textos eram utilizados. E pensar, né, que pegar um poema extremamente rico e torná-lo apenas pretexto para o ensino, né, da sistematização da língua, da classificação, de nomenclaturas, é algo um pouquinho complicado. A análise da língua não era vinculada ao contexto enunciativo. Palavras, frases, tudo solto. Por exemplo, o menino comeu o bolo. Que menino? Que bolo? Em que contexto essa frase estava inserida? Né? Então, era tudo solto. Para que eu vou utilizar o menino comer o bolo? Simplesmente para fazer uma análise morfossintática. E a ênfase, então, antes do surgimento dessa expressão, era dada somente a nomenclaturas e a classificação, que nós tratamos hoje, né, na teoria como metalinguagem. É utilizar a língua para se ensinar a própria língua. Bem, estava funcionando? Bem, se estivesse funcionando, eu acho que não haveria mudança. Então, o que aconteceu? Vários autores, eles reuniram, inclusive dentro das universidades, né, na academia, e começaram a repensar uma forma que pudesse tratar a língua de maneira que a aprendizagem fosse realmente efetiva. Então, as duas principais teorias que foram apresentadas logo quando eles começaram a repensar esse estudo de língua foram a sociolinguística e a linguística textual. E aqui, falando da sociolinguística, não sei se vocês se recordam também, começaram a aparecer nos PCNs a variação linguística. É preciso verificar e respeitar as variantes linguísticas. Bem, claro, e é preciso sim, né? E a linguística textual, que toma o texto como realmente o eixo de ensino, o texto com todas as suas particularidades. Mas, afinal, então, o que é análise linguística? A análise linguística, ela surgiu na década de 80, com Geraldi. Eu não sei se vocês já tiveram contato com o texto dele, que é uma obra, na verdade, que é o texto em sala de aula. Então, foi ele o primeiro a abordar essa expressão análise linguística. Porém, é claro, Geraldi, ele não, como o próprio Bakhtin fala, né, toda produção, tudo que nós construímos quando se refere à linguagem, ela não é nossa, né? Ela é uma conexão com demais vozes. Então, claro que o Geraldi ele se baseou em outros teóricos, como inclusive, né, o Bakhtin. Então, ela foi incorporada, a análise linguística ela foi incorporada nos documentos oficiais, na época era o PCN, na década de 90. Então, nós temos que refletir, né, antes da década de 90, como era o ensino de língua portuguesa. E qual foi o objetivo da análise linguística? Foi romper com a prática pedagógica que mantinha a perspectiva reducionista do estudo da palavra e da frase de forma descontextualizada. Eu gostaria de saber se eu estou sendo muito rápida. Tá indo bem, Thelma, tá tranquilo aqui pra gente. Ok, obrigada, Gilda. Então, eu fiz um esquema aqui para vocês. A análise linguística, ela passa por duas práticas quando nós vamos pensar em trabalhar com análise linguística em sala de aula. Ela tem a prática didática e a prática teórica. A prática teórica é importante? Sim, muito, principalmente para nós, professores de língua portuguesa, porque é ela que vai nos dar o amparo, né, científico da língua para que nós possamos trabalhar, ou seja, que nós possamos praticar em sala de aula a análise linguística. Então, a análise do texto, ela precisa ser de forma reflexiva. E eu vou trabalhar a partir de agora com vocês, vou falar um pouquinho, me atendo mais à questão didática do que à questão teórica.
porque eu acredito que a questão teórica, se vocês depois, inclusive, acharem pertinente, eu posso fazer algumas indicações de algumas obras que são extremamente interessantes e ricas sobre o assunto, mas eu acredito que a questão didática, ela, como nós estamos trabalhando em uma pós-graduação de língua portuguesa para professores, então eu penso que ela é de extrema importância e eu vou tentar enfatizá-la um pouquinho mais. Bem, surgiu a questão da análise linguística, Geraldo nos apresentou, os documentos oficiais introduziram essa expressão e começaram a solicitar que os professores eles começassem a aplicar a análise linguística em sala de aula, né? Um texto extremamente bonito, inclusive, só que o que era para ser uma solução se tornou um problema. Porque na época começaram críticas absurdas sobre a questão da gramática tradicional. E refletiu nesse discurso de mudança. Era preciso mudar, mas mudar de que forma? Eu não sei se vocês também ouviram nessa época, se alguém, né, estava trabalhando no período, mas ouvia-se muito, precisamos jogar a gramática no lixo, a gramática não tem mais valor, nós não temos como mais trabalhar com gramática em sala de aula. Poxa, mas e se a gramática vai ser jogada no lixo, como é que nós vamos trabalhar? Qual o tipo de prática linguística que nós vamos trabalhar em sala de aula? Então, os professores começaram a ficar perdidos. E eles começaram a entender que a gramática não tinha mais sentido, não tinha mais valor, mas que não existia nenhuma teoria, entre aspas, né, que pudesse dar a eles um suporte para trabalhar a análise de língua em sala de aula. Então, isso tudo ocorreu por uma falta de compreensão do que realmente significa ensinar a língua a partir do texto. Bom, mas graças a Deus nós temos quem estuda, né? E, para minimizar o problema, nós tivemos autores que trouxeram a prática de análise linguística, que nós chamamos de PAL. E ela tornou, então, uma opção para diminuir o quadro de incertezas que estavam incomodando todos os docentes. E essa prática de análise linguística ela surgiu como alternativa pedagógica de reflexão e de estudo da língua em uso, a envolver tanto as dimensões extralinguísticas quanto as linguísticas do texto. E, por sinal, de grande valia, de grande importância. Então, o que nós precisamos saber em relação à análise linguística? O primeiro ponto é que a análise linguística ela não veio para excluir o trabalho com gramática, de forma nenhuma. Ela veio simplesmente para se aliar à gramática. E Mendonça, ele elucida que a prática de análise linguística trata especificamente de um ensino renovado de gramática, mas de uma outra maneira de tratar os fenômenos linguísticos, os textuais, enunciativos e discursivos na escola. A prática de análise linguística, ela nasce como proposta de renovação e não como exclusão da gramática normativa, como muitos pensaram. Eu não sei se vocês conhecem a obra de Carlos Rocha, nós tivemos a oportunidade de ter uma aula com ele na pós-graduação no Montes, ele acredito que já aposentou, mas ele era da UFMG, e ele levou para a aula uma gramática, um projeto, na verdade, que ele estava construindo, e cujo título era Projeto GNM, Gramática Nunca Mais. Isso dentro de um contexto em que o PCN já tratava, né, de uma mudança a partir da análise linguística, e o professor tentando trabalhar, né, com uma obra com o título desse, Gramática Nunca Mais. Bem, mas o livro dele é bem interessante, depois se vocês tiverem a oportunidade de ler, mas depois que você pega, lê e aprofunda, você percebe qual é a verdadeira intenção dele. Mas a partir do título, a coisa já começa a ficar complicada. Então, a prática de análise linguística ela nasce com proposta de renovação e não como de exclusão da gramática normativa. E eu coloquei aqui uma frase que eu ouvi a Werneck dizer em 2021, e eu achei extremamente interessante, que ela disse que ser diferente não significa ser oposto. Então, a análise linguística ela não veio para se opor ao ensino da gramática tradicional. Ela veio simplesmente para diferenciar, para propor, para nos dar uma outra forma de vislumbrar, na verdade, a análise de texto. Então, ao reconhecer que deve haver trabalho com o estudo da gramática, portanto, deixa entrever que a língua não é a sistemática, mas que sua estrutura gramatical socialmente reconhecida é a via material de realização de escolhas pelo locutor. E se nós pararmos para pensar, não existe como construir um texto sem gramática.
gramática. Não é possível pegar a gramática e desconsiderar. O que eu acho que nós precisamos repensar é a abordagem dos conteúdos gramaticais. E foi isso que a análise linguística veio propor. Então, a prática de análise linguística vai nos permitir um ensino de língua que considera a formação de um aluno ativo, capaz de compreender e participar das relações sociais na e pela linguagem, e também de dominar habilidades de uso em situações de interação, entendendo e produzindo enunciados, percebendo diferenças entre uma forma de expressão e outra. Isso aqui é uma citação do Geraldi, em 2006, também nessa obra, Texto em Sala de Aula. Nesse esquema, é possível vocês visualizarem que a análise linguística ela passa por duas questões. A questão que é mais ampla, né, de propósito do texto, e as questões tradicionais da gramática. Já vou começar pela tradicional, dizendo que essas questões gramaticais na análise linguística, elas têm que ser tratadas de forma reflexiva. Quanto à questão do texto, são inúmeras possibilidades que nós temos, mas nós partimos da adequação do texto aos objetivos pretendidos, pensar que um texto, quando ele é construído, ele precisa ter um objetivo, ele precisa saber que direção ele vai tomar. E até nesse sentido entra, né, o leitor ideal, o leitor real, a quem que eu pretendo dirigir o meu texto. Então, se eu vou organizar o meu texto pensando nesse objetivo que eu pretendo alcançar, com certeza o meu texto ele vai ser bem elaborado. Para que esse texto também, ele dentro da relação, né, de língua, ele precisa ser coeso e coerente. Eu preciso saber quais os articuladores que eu vou utilizar, eu preciso saber quais os modalizadores, eu preciso saber como que eu vou organizar esse texto do início, meio e fim, para que esse texto ele possa apresentar para o leitor um sentido. E um autor diz assim, que o texto, ele depois que sai da sua mão, ele deixa de ser seu, porque ele passa a ter outros olhares. Então, nós precisamos trabalhar essas questões linguísticas de forma a levar o aluno a entender, a compreender que o texto, apesar de ele não estar pronto e acabado, que ele traz para ele essa possibilidade de compreensão, de entendimento. A análise dos recursos expressivos utilizados, e esses recursos nós conseguimos visualizar muito nos textos multimodais, também chamados de multissemióticos, né? E a organização e inclusão de informações. Informações essas que permitem, todos que estão ali trabalhando com o texto, essas organizações permitem que o entendimento do texto seja possível. As dicas, as pistas textuais e também mostrar que o texto ele tem um limite. Não sei se vocês se recordam, claro que recordam, né? Da análise do texto que o professor Altieri, nosso convidado, fez no webinar anterior, vocês puderam observar quantas possibilidades existem, mas que as possibilidades também, elas não podem extrapolar o que essa inclusão de informação nos permite e nos dá. Esse esquema eu baseei em Geraldi, gente, em 2006. Então, a análise linguística sugere que, ao ler, o aluno seja levado a refletir sobre os recursos linguísticos usados pelo autor para propor sentidos, e que, com a mediação docente, aprenda a lançar mão desses recursos no momento de escrever. Essa palavra mediação docente, nós grifamos propositalmente, porque é algo que o Geraldi ele apresenta com muita ênfase. O autor ele acredita que o professor, né, no caso, nós docentes, nós precisamos nos colocar no papel de mediadores, e que só a partir do momento que nós formos esses mediadores, nós vamos conseguir alcançar os objetivos propostos com o ensino de língua. Então, a análise linguística ela tem duas bases, as atividades epilinguísticas e as atividades metalinguísticas que já foram citadas. As epilinguísticas, elas se referem à capacidade humana de refletir, de analisar, de pensar sobre os fatos e os fenômenos da linguagem, e as metalinguísticas sobre a propriedade que a linguagem tem de poder referir a si mesma, de falar sobre a própria linguagem. Então, o uso da linguagem para falar de si mesmo, e as epilinguísticas que nos levam à reflexão, à análise, ao pensamento dos fenômenos da linguagem. E quando nós podemos fazer análise epilinguística? De que forma que nós podemos fazer essa análise? Primeiro, nós precisamos questionar o que o nosso interlocutor quer dizer com as palavras que ele utilizou. Então, aqui, gente, entra também questão gramatical, opção de vocabulário, opção de palavra, né? Então, o que o interlocutor ele pretende nos informar a partir do momento que ele escolhe aquelas palavras, que ele escolhe aqueles vocábulos.
nós também podemos analisar quando nós selecionamos entre os recursos disponíveis da língua, aqueles que mais se ajustam às nossas intenções comunicativas em determinado momento. Então, se eu, por exemplo, quero deixar um recado em minha casa, meu esposo não está, ou meu filho, e eu quero deixar um recado, qual é o recurso que eu vou utilizar, o recurso linguístico que eu vou utilizar no momento para fazer isso? Tem várias opções, né? Eu posso deixar um bilhetinho, pegar na geladeira, um pouco usual, mas posso. Eu posso simplesmente mandar uma mensagem de WhatsApp. Eu posso ligar também, caso a pessoa possa receber a ligação. Então, eu saber que recurso que eu tenho naquele momento para que eu possa aplicar na minha intenção comunicativa. Atribuímos significados também ao silêncio preservado pelos interactantes em um dado instante de interação. Quem disse isso foi o Frank, em 1987. Quando eu li isso que ele escreveu, eu fiquei pensando, poxa, mas como assim atribuir significado no silêncio? Se nós pararmos para pensar, o silêncio também, ele é texto. Ele nos diz alguma coisa. Então, é preciso também conseguir encontrar sentido até no silêncio. E a metalinguística? É uma análise sistemática apoiada em conceitos e nomenclaturas, com as quais é possível descrever os fenômenos linguísticos. Então, a metalinguística é importante, sim. Trabalhar conteúdo gramatical é importante, sim. Por quê? Porque é a metalinguagem que nos propicia a descrição dos fenômenos da língua. Claro que a metalinguagem está para a gramática normativa, para a gramática tradicional, para os dicionários, né? Então, vai estar mais por ensino tradicional da língua. Então, como já foi colocado, a análise linguística veio justamente para romper com esse tradicionalismo, mas não excluí-lo. Na perspectiva da análise linguística, as atividades escolares devem partir do uso efetivo da língua, entendida aqui como exercício pleno, circunstanciado e com intenções significativas da própria linguagem. Reflexão epilinguística para metalinguística, para depois tornar a língua em uso. Então, primeiro nós temos que partir da análise, nós temos que partir da reflexão, para depois nós partirmos para a sistematização da língua. E assim nós poderemos utilizar a língua a nosso favor, né, nas situações comunicativas. Então, nós dizemos que a análise linguística ela se configura como uma prática de ensino que tem o uso da linguagem como seu ponto de partida e como seu ponto de chegada. A sustentação e a emergência do termo análise linguística fundam uma perspectiva ancorada em novas possibilidades de fazer docente, no que se refere à mediação do trabalho com aspectos linguísticos, textuais, enunciativos e discursivos, a requerer do docente um papel ativo de analista, interlocutor e mediador. E quando nós assumimos esse papel ativo de análise da língua, que nós temos essa capacidade de dialogar com o nosso interlocutor, e nós nos tornamos mediadores do processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, nós conseguimos também oportunizar um aluno que ele assuma esse papel ativo, que ele consiga analisar a língua, que ele consiga refleti-la e que ele consiga realmente manter esse diálogo com o interlocutor. Então, o objetivo, segundo Brito, o objetivo fundamental da análise linguística é a construção de conhecimento e não o reconhecimento de estruturas. Aí foi a mudança, né? Quando se pensou em análise linguística, pensou-se, vamos excluir a gramática? Não. Vamos excluir a metalinguagem? Não. Nós simplesmente vamos começar a refletir sobre tudo isso. Então, fazer análise linguística é simplesmente construir conhecimento e não reconhecer apenas como a língua se estrutura. E aí, Werneck traz um esqueminha de ensino de língua portuguesa que eu achei muito interessante, eu quis trazer para vocês, que são, na verdade, passos, porém, são passos que vão caminhar juntos. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, o texto para Werneck, ele tem para Werneck, para todos os autores e para a análise linguística, ele tem que ser a nossa unidade de ensino. Ele tem que ser a nossa base de trabalho. Por isso que vieram, né, a partir de Marcuse e de outros teóricos, a questão do gênero textual. Tomar o texto, tomar o gênero como nossa unidade de ensino. Para que o texto seja realmente trabalhado de forma efetiva, nós precisamos respeitar as variações linguísticas. E é tão importante isso porque, dependendo da situação de comunicação, nós não temos que exigir realmente uma linguagem padrão. E mais, nós precisamos, eu acredito que nós já conseguimos romper, mas caso isso não tenha acontecido, romper com certo e errado. A língua é adequação, e não certo e errado, que acaba nos
trazendo a ideia de exclusão, quando nós tratamos a língua como certa e como errada. E para trabalho, primeiro nós usamos a língua, refletimos a língua e novamente usamos a língua. Então, é um ciclo. E essa linguagem, esse texto, ele deve ser trabalhado em sala de aula de forma sendo integrado a todas as práticas. Então, nós precisamos trabalhar a prática de linguagem, a prática de leitura, de oralidade, a análise linguística e a produção de texto de forma integrada e não de forma desvinculada. Bem, de teoria era isso que eu gostaria de passar para vocês, de discutir com vocês. E eu trouxe, novamente, a tirinha que nós utilizamos no nosso fórum de discussão. E eu trouxe para vocês, para apresentar a vocês uma possibilidade de prática de análise dessa tirinha. Bem, vocês já conhecem, já estão familiarizados com ela, né? É uma tirinha produzida pela Alexandre Breck, ela foi produzida em 30 de junho de 2020, e isso é muito importante, significa muito para nós. Se nós não soubéssemos, inclusive, a produção dessa tirinha que foi em 2020, e excluíssemos por completo a linguagem verbal, que está nela, que é o diálogo, né, entre as duas crianças, nós teríamos ainda a possibilidade de pensar na imagem e o uso dessa máscara. Então, nós conseguiríamos também contextualizar. Mas, como a tirinha é um texto multimodal riquíssimo, é importante que nós consigamos fazer a análise do todo, fazendo essa relação da linguagem não verbal com a linguagem verbal. Então, no caso aqui, a imagem com a linguagem visual, no caso, com a linguagem verbal. Nós, segundo a Costa Pereira e a Terezinha da Conceição, nós temos duas possibilidades de fazer análise desse texto. Não somente esse texto. Se vocês pegarem outras tirinhas, se vocês lançarem mão de outros gêneros textuais, vocês vão observar que essa análise, essa prática de análise linguística, ela é possível. Então, vamos falar da tirinha. Nós podemos trabalhar em duas dimensões. A dimensão extraverbal e a dimensão verbo-visual. Quando nós trabalharmos a dimensão extraverbal, nós podemos partir de algumas condições. A primeira sugerida pelos autores é que, como é uma tirinha, trabalha com a imagem, é importante solicitar ao aluno que ele faça a leitura silenciosa. Por quê? Porque se ele for fazer a leitura somente oral, ele vai se ater somente ao texto verbal. E ele não vai se familiarizar com o texto visual. E o texto visual é de extrema importância na tirinha. Então, o primeiro passo seria a leitura silenciosa. Isso é opcional, porque há professores que não gostam, né, de trabalhar com a leitura silenciosa, que optam pela leitura oral, mas a sugestão dos autores é que a leitura seja silenciosa justamente para que o leitor ele tenha essa condição de conversar com o texto, de conversar com o autor. Depois, a exploração do contexto sócio-histórico, o espaço, o tempo, de todo o enunciado. Então, as perguntas que nós poderíamos trabalhar quando nós tratamos de contexto sócio-histórico seria: quando o texto foi produzido? Aí o aluno pode voltar no texto e observar essa informação. São todos os textos que trazem essa informação? Não. Mas ela é importante. Ela é importante para que o aluno consiga se situar no tempo de produção do texto. Que acontecimento histórico evoca? Onde o texto foi produzido? Quem o produziu? O que sabemos sobre esse autor e com que propósito e finalidade esse texto foi produzido? Aqui é um momento, claro, os nossos alunos eles terão a condição, acredito que nem nós temos, de conhecermos todos os autores, todos os produtores de texto. Nós não temos essa condição, muito menos os nossos alunos. Então, já que nós temos a tecnologia a nosso favor, e claro, se nós tivermos a condição de ter uma conexão em sala de aula, aqui é um momento para nós pedirmos ao aluno que consulte no celular, né? Se ele tiver, ele pode até ser que a escola não tenha, eu acho meio difícil, mas existem escolas que ainda não têm internet disponível para os alunos, mas eles podem ter a internet móvel, dá a eles essa possibilidade de pesquisar quem é esse autor desse texto, quem é essa pessoa que produziu esse texto. A partir dessa consulta, ele pode obter inúmeras informações que vão ajudar na elaboração e na compreensão real do texto. Onde esse texto está circulando? Quando ele pesquisar sobre o autor, ele vai perceber que esse texto foi produzido no Facebook, ele foi disponibilizado, na verdade, no Facebook. E a que leitor esse texto se direciona?
É a qualquer leitor? Tem um leitor específico? E como eu disse anteriormente, claro, quando nós produzimos o texto, nós temos um leitor ideal, né? Mas esse leitor ideal, ele foi pensado por nós. Pode coincidir com o leitor real? Sim, claro que pode. Mas também nós podemos ter outros leitores que não estavam, né, na nossa dimensão de produção de texto. Tudo bem até agora? Tudo, tá tudo certo. Tudo certo. Obrigada. Então, a terceira possibilidade que nós temos em se tratando dessa análise extraverbal é explorar o conhecimento e a compreensão comum. E, assim, com toda sinceridade, eu acho que é de extrema importância nós trabalharmos com o aluno essa condição, essa bagagem de conhecimento que ele traz da sociedade onde ele está inserido, que nós podemos entender também como conhecimento de mundo ou tratar como conhecimento prévio. Então, explorar isso com o aluno. Que situação social envolvia o Brasil na época em que a tira foi publicada, a qual transparece na fala das personagens. Aí o aluno vai lá remeter. Qual foi o período? Né? Pandemia, Covid-19, ele vai com certeza citar tudo isso. Essa situação desencadeou atitudes formadas por nossos governantes. O que foi decidido em relação ao ensino e às aulas presenciais? Um momento também para discutir com eles o quê? Qual foi a situação em que eles se encontravam no período de pandemia e que, querendo ou não, né, a situação de ensino, ela se transformou. Foi tudo novo, tudo diferente e condições extremamente precárias de ensino, porque nem todos os alunos, como a própria Tirina retrata, nem todos os alunos tinham essa possibilidade de trabalho com a internet, de ter um celular em casa, ou um computador que fosse, para o trabalho remoto, né? A decisão governamental atendeu a toda a população, sim ou não, e por quê? O que aconteceu? E o aluno, assim, se nós levarmos isso para a sala de aula, vocês irão observar que vai ser uma discussão extremamente rica. Vocês conseguirão compreender, às vezes, até certas atitudes que os alunos estão trazendo para a sala de aula nos dias, em nossos dias, por consequência de toda essa situação que ele vivenciou. E o que essa decisão provocou no ensino? Sobre o que trata o texto final, então? Aí você, depois que você passa por todo esse processo de levar o aluno a pensar, de pedir ao aluno que faça essa remissão, que ele consiga contextualizar, que ele consiga trazer para a discussão em sala de aula o conhecimento que ele tem a respeito do assunto tratado no texto, você vai e fecha. Sobre o que trata o texto afinal? Qual é o assunto? Explorar posicionamentos valorativos partilhados no texto enunciado. Bem, não é novidade que todo texto traz uma visão ideológica, né? Claro que quando o produtor dessa tirinha, ele fez a tirinha, ele pensou nela, e ele a colocou disponível em um site, uma rede social, na verdade, onde inúmeras pessoas iriam ter acesso, ele queria, com certeza, ele tinha uma intenção comunicativa, ele tinha um objetivo de nos levar a refletir a respeito do assunto tratado. Então, ele deixou ali transparecer, sim, a ideologia, e ele deixou transparecer qual foi o posicionamento, inclusive, dele em relação à situação da pandemia no Brasil e do ensino, né? A questão das aulas remotas. Aí nós podemos perguntar ao aluno qual o posicionamento assumido pelo autor e revelado na voz da personagem Camila. A fala do personagem Armandinho revela que atitude avaliativa da situação. Como leitor do texto, você compartilha de qual posicionamento? Você pensa como Camila ou você pensa como Armandinho? E por quê? E esse porquê é de uma importância também extrema, porque eu não sei, vocês, enquanto docentes e pessoas que trabalham com alunos de ensino fundamental ou de ensino médio, o quanto é difícil nós conseguirmos fazer com que o aluno argumente, que ele se posicione em relação a determinado assunto e que ele realmente tenha argumentos suficientes para continuar, né, defendendo aquela tese que ele propôs. Então, quando nós levamos para o aluno essa possibilidade de ele discutir um posicionamento dele e de ele defender aquilo que ele pensa, nós estamos trabalhando com a capacidade de argumentação, que é uma habilidade de extrema importância hoje para todos os sentidos da vida do aluno e da nossa também. Então, na página do Facebook, no qual veiculou esse texto, e aí já deu dicas, né, de que o aluno foi lá, pesquisou sobre o autor, descobriu que o texto foi publicado no Facebook,
Como foi o posicionamento valorativo dos leitores? São inúmeros, se vocês quiserem depois, curiosamente, acessar o texto no Facebook, vocês vão observar a quantidade de pessoas que opinaram a respeito do texto, desse texto assim, minúsculo, mas extremamente rico e que trouxe uma discussão muito, muito importante para o momento, né, em que nós estamos vivendo. Então, eu falei que nós teríamos duas dimensões, a extraverbal e a dimensão verbo-visual. Aqui nós vamos nos ater à questão do que traz mesmo, do que está escrito no texto. Então, nós vamos partir do conteúdo temático, nós podemos propor ao aluno, a Tira apresenta um diálogo entre dois personagens, Fernandinho e Camilo, sobre o que eles dois conversam. Então, o que está ali, né, explícito e implícito no texto, mas que o próprio texto nos revela. Fernandinho apresenta uma opinião sobre o tema tratado. Qual é a opinião dele? Camilo concorda com o Fernandinho, sim ou não, e por quê? Os dois personagens representam a opinião da sociedade em relação a este tema em época de pandemia. É uma afirmação. Que parcela da população Fernandinho representa e qual a parcela da população que Camilo representa? Vocês podem observar que nós estamos utilizando os fenômenos linguísticos para nós traçarmos discussões que vão levar o aluno a raciocinar, a pensar, a refletir todo aquele texto ali. E você se identificou com a opinião de Fernandinho ou de Camilo, por quê? E aqui é uma possibilidade também de você descobrir em que situação econômica o seu aluno se insere, seu aluno está, né? Dentro dessas questões do conteúdo temático, nós podemos verificar também, como já citado, as questões ideológicas presentes no texto. Podemos apresentar isso para o aluno, não há problema algum, mas o mais interessante é que você consiga fazer com que o aluno enxergue isso no texto. Eu vou trabalhar com o aluno as relações ideológicas existentes no texto, eu posso utilizar esse termo ideologia? Depende do grau, né, aliás, com qual ensino você trabalha, se é o ensino fundamental 2, se é ensino médio, se você está trabalhando com alunos de universidade. Então, essas terminologias, elas são importantes, vai depender de quem está ali na interlocução com você. Eu acredito que nós podemos conseguir trabalhar com eles tudo isso sem essa preocupação e falar, não, existe uma ideologia, porque nós vamos ter que trabalhar com eles o que é ideologia, né? E às vezes esse significado de ideologia nem sempre ele é acessível para os alunos dependendo da idade. Então, por que Fernandinho não está preocupado com o ensino online? Que camada da população brasileira Fernandinho representa? E qual a preocupação de Camilo? Por que ele tem essa preocupação? Ao apresentar, por meio dos personagens, duas realidades sociais diferentes, que posicionamento assume o autor do texto? E aí que você entra na questão ideológica. Qual o posicionamento que ele assume? É possível você conseguir verificar esse posicionamento dele dentro do texto, através do verbal? É possível, sim ou não? E por que chegamos a essa constatação? O que o texto nos apresenta que nós podemos afirmar que existe, sim, um posicionamento ideológico do autor? Dentro também dessas questões de temática, nós podemos também pensar nas questões dialógicas. E aqui, né, nós trazemos à tona o nosso ilustre Bakhtin. Que elementos do texto estabelecem relação com a pandemia ocasionada pelo Covid-19. Então, há vários elementos, se vocês forem parar para pensar. O uso de máscara pelos personagens, a própria linguagem utilizada por eles, a forma como eles estão se comunicando, né? Eles não estão... Vocês percebem que não existem os dois personagens no mesmo balão. Eles estão em balões distintos. Por que eles estão em quadrinhos distintos? Porque eles não estão no mesmo momento ali, naquele mesmo espaço de interlocução, né? Como o Fernandinho entende que o problema da ausência de aulas presenciais pode ser solucionado? Ao assumir esse posicionamento, Fernandinho representa a voz de que parcela da sociedade? Olha o dialogismo, né? O dialogismo está todo aqui dentro, as vozes presentes dentro do texto. Que realidade social Camilo apresenta para Fernandinho? Essa realidade social fica marcada por meio de que palavras do personagem? Trabalhando o quê? O vocabulário a nosso favor para que nós possamos fazer análise do texto. Que diálogo o autor quer estabelecer com o leitor a respeito do tema? Então, todas essas questões elas são possíveis a partir de quê? Da abordagem temática, da dimensão verbo-visual.
E nós vamos trabalhar com os aspectos estilísticos e composicionais também, que não deixaram de ser trabalhados quando nós estamos trabalhando com extraverbal. A tira do Armandinho que estamos estudando organiza-se em 3 quadrinhos, porque em que o segundo quadrinho se difere dos demais? O que o autor sugere com essa forma de organização de texto? Os textos, eles são pensados, né? Quando o autor ele organiza, principalmente quando se trata de quadrinho, quando se trata de tirinha, ou mesmo de HQs, é tudo ali pensado, até a forma do balão. E por isso é importante que nós apresentemos tudo isso para os alunos. Em que aspectos as tiras do Armandinho se diferenciam de outros textos do gênero em relação à sua forma de organização? E aqui nós podemos fazer um paralelo dos gêneros textuais. A tira trabalha com quadrinhos, a tira trabalha com a linguagem multimodal, e podemos fazer inúmeras colocações quando nós abordamos essa questão. Ao optar por apresentar as falas dos personagens sem o uso de balões, que é comum em outras tiras, o que podemos inferir? Aí nós vamos trabalhar aqui com a inferência, com a capacidade de levar o aluno a entender que ele pode, daquilo que está escrito, ele pode tirar inúmeras informações possíveis. A que recurso técnico os personagens estão recorrendo para conversar? Por que se utilizam desse recurso em uma era considerada tecnológica? Então, tudo isso é questão que pode ser discutida. E, por fim, os aspectos estilísticos e composicionais. Que elementos do texto diferenciam economicamente os dois personagens? Na primeira fala de Armandinho, ele busca a concordância do amigo por meio de qual expressão linguística? Utilizando a análise linguística aqui, porém, estamos utilizando o que agora? A metalinguagem, a nosso favor. A expressão agente no contexto do texto se refere a quem? E na relação com vida, com sociedade, quem se incluiria nesse grupo de Armandinho? Ao dizer é só levar o computador para o quarto, o que a palavra destacada empregada por Armandinho quer dizer? Só levar. Simplista, né? Bem simples, é só levar. Qual palavra do segundo quadrinho mostra a posição contrária do amigo? Ao dizer nem todos temos internet, a quem Camilo quer se referir? Por que o autor emprega a conjunção ou entre os recursos listados por Camilo e que faltam para muitas pessoas? Observe o uso das reticências no final da fala de Camilo. O que o autor quer sugerir com o emprego desse sinal de pontuação? E eu observei que muitos trouxeram essas perguntas para o fórum. Muitos de vocês levaram essas perguntas para o fórum. Então, para finalizar essa conversa, eu vou trazer aqui uma fala do Geraldo, que eu acho extremamente importante. Ele diz, lendo a palavra do outro, posso descobrir outras formas de pensar, que, contrapostas às minhas, poderão me levar à construção de novas formas, e assim sucessivamente. E é isso que eu gostaria de discutir com vocês. Então, agora está aberto para vocês conversarem comigo a respeito daquelas perguntas que foram feitas no início, e também está aberto, tem algumas referências, mas depois, se vocês quiserem, eu posso deixar disponíveis para vocês. Era isso que eu gostaria de dizer em relação à análise linguística, e eu espero que vocês tenham compreendido e estou aberta à discussão. Thelma, as questões, eu até coloquei as questões que você mencionou no início da sua aula, para que eles pudessem retomar. Não sei se vocês viram aí, gente, mas fica à vontade para discutir, para levantar a mão. Uma das questões era como eram as aulas de língua portuguesa na educação básica na universidade, não era isso mesmo, professora? Sim, Gilda, era isso. Se vocês querem que eu retome as questões ou não há necessidade? Eu posso falar? Elisa, pode falar sim. Então, eu achei interessante a pergunta porque eu fiz a minha faculdade tem muitos anos. Eu terminei minha graduação em 1999. Aí, o que aconteceu? Eu moro numa cidade chamada Araguari e a faculdade que eu fiz foi aqui. E aqui, na minha faculdade, a base era a gramática portuguesa. E quando eu terminei a faculdade, a sensação que eu tive foi que eu estava totalmente fora do contexto. E aí, o que aconteceu? Em 2000, eu fui para a UF, que é aqui ao lado, que é aqui em Uberlândia, que é a Faculdade Federal, e fiz a minha pós-graduação em Linguística Aplicada, para me adequar para entrar na sala de aula. Porque o que eu tinha aprendido na faculdade nos 4 anos era gramática pura.
né? E aí a linguística já estava acontecendo, né? As questões de interpretação de textos e tal. Então, eu tive que fazer isso lá no passado. E de lá para cá, eu vim correndo atrás de aperfeiçoamentos. Hoje, a aula é completamente diferente. Hoje eu entro na sala de aula, eu vou dando voltas no meu aluno para seduzi-lo para ele ler, porque ninguém quer ler. Mas não é que eles não querem ler. Eles acham, eu não sei se a palavra é essa, mas é desperdício de tempo. Eles acham que, não, professor, esse livro é grosso demais. Sabe essas coisas absurdas? Professor, esse livro é grosso demais, mas a senhora vai fazer a gente ler esse livro? Por exemplo, o ano passado, eu dei um trabalho em cima do livro Extraordinário. Eles assistiram o filme. Eu falei, não, gente, eu não quero que vocês me falem do filme, eu quero que vocês me falem do livro. Porque na biblioteca da minha escola tinha muitos exemplares. E aí eu levei para a biblioteca, fiz pegar o livro e fiz o trabalho todo em torno de ler o livro em sala de aula. Foi muito legal. E aí eles conseguiram fazer o parâmetro entre o filme e o livro e entender o que eles estavam perdendo entre uma coisa e outra, né? Então, assim, mudou demais. Realmente, eu concordo. O que era no passado do que é hoje a sala de aula. E nós, professores, se a gente não se adequa diariamente, a gente se perde diante do contexto que os meninos querem, que a Secretaria de Educação cobra, e do que é de fato estar dentro da sala de aula. Não sei se era isso que você queria saber. Espero ter falado dentro do que você te perguntou. Sim, sim, a sua colocação foi muito pertinente. A verdade é que tanto na escola, né, de ensino básico, quanto nas universidades, e nós podemos falar nas academias, a utilização mesmo de abordagem do estudo de língua era pautado somente mesmo no estudo das regras gramaticais. Foi isso mesmo que você falou. E quando você sai de uma universidade e que você precisa trabalhar em sala de aula e que você observa a imensidão de recursos que você tem e a cobrança realmente existente, tanto por parte, né, das secretarias, como a cobrança até propriamente do professor, da nossa cobrança, você começa a se sentir um pouco perdida, desesperada, porque a sua formação foi uma, mas o que se cobra de você vai por um outro caminho. Então, foi muito importante a sua contribuição. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Alex. Professora Thelma, pessoal, boa noite. Professora Thelma, eu queria comentar, com relação à primeira pergunta, como foi o estudo da língua portuguesa na educação básica, né? Bom, na década de 70, na minha época, a gente trabalhava muito, o que eu fazia muito, era produção textual e desenvolvimento de análises gramaticais, né? Análise sintática, análise morfológica, classe de palavras, tudo que a gente sabe que tem na gramática, né? Então, isso tudo se trabalhava e trabalhava texto, muita produção textual. Bom, como que eu vejo hoje a situação? Eu vejo que essa forma com a qual eu fui treinado, com a qual eu desenvolvi na língua portuguesa, mudou muito com o tempo para cá. Só que eu vejo que essa mudança ela vem um pouco desestruturada. Eu vejo, às vezes, situações, que não é o nosso caso aqui, em hipótese alguma, de pessoas que se negam a ensinar gramática, usando como subterfúgio que isso não é necessário. Mas quando a gente investiga um pouco mais, a gente percebe que a pessoa não tem domínio do assunto para ensinar e se vale dessas situações para não fazer. Então, teve até uma aula que eu já conversei sobre isso, não que eu seja a favor ou contra o ensino da gramática, eu sou a favor do que é certo, né?
Nós precisamos da gramática, como você bem disse. E a questão que entra em jogo não é se você vai ou não ensinar gramática. Você vai ensinar. A questão é como. Né? Se vai ser contextualizada, se vai ser a partir da realidade do aluno, porque senão não faz sentido. Outra coisa que eu observo também, até na sua aula você comentou isso, achei interessante, é o fim do certo e do errado. É relativo isso, né? Se você tem um aluno que escreve, eles foram à escola, está errado. Não tem como isso estar certo. Não faz sentido no texto, perde coerência, né? Perde tudo. Então, você pode ter a negação de certo e errado quando você tem opções. Agora, quando o que se faz não se enquadra dentro de opção nenhuma, é preciso refletir. Né? Então, eu vejo que da minha época, lá 70, 74, por aí, a gente tinha um parâmetro de ensino da língua, ainda que aos nossos olhos hoje não seja o ideal, mas tinha um parâmetro, um padrão a ser seguido e que, até certo ponto, surtia bons resultados. Mas o aluno se desinteressava do estudo de línguas porque era muito difícil, a tônica era essa. Mas hoje, às vezes, não se tem essa tônica, no entanto, o aluno não consegue se desenvolver. Se nós compararmos os escritores da década de 50, 40, 50, 60 para frente ali, nós vamos ter grandes escritores. De lá para cá, nós temos bons escritores, sim, mas nós estamos com a dificuldade de termos textos consistentes como os que tínhamos no passado. Então, só para finalizar minha fala, eu venho de uma formação em que produção textual associada a questões gramaticais eram as tônicas, né? E eu vejo que a mudança de lá para cá veio e eu percebo, no meu ponto de vista, né, que ela está um pouco desestruturada. Ainda eu percebo que está difícil organizar o ensino da língua. De fato, como vai ser? É isso que eu queria complementar. Muito obrigada, Alex, pela sua colocação. E eu acho que o caminho é sempre repensar novas maneiras, novas possibilidades, né, de nós realmente mudarmos aquilo que julgamos como não favorável à evolução mesmo dos sujeitos que estão ali, né, na nossa responsabilidade do nosso trabalho, porque eu acredito que como a língua é dinâmica, as coisas vão mudando assim, e estão mudando de forma tão acelerada que é até difícil, às vezes, conseguirmos acompanhar. Mas eu acredito que, partindo da reflexão do nosso trabalho, nós vamos conseguir, sim, alcançar êxito. Gilmara, você quer falar? Sim, eu quero falar sobre como foi o meu ensino, né? Na escola de ensino médio e tudo, e depois da faculdade. Eu tive, no ensino fundamental, muitos professores, mas realmente, na minha época, que não é tão assim, mas também é um pouco distante, mas não tanto, também era ensino de gramática, normativa mesmo. E quando a gente tinha uma dúvida, a gente perguntava, professor, mas é isso aí, eu não entendi muito bem. Ele não preocupa com isso não, que você vai ver lá para frente. Então, essas dúvidas, elas foram crescendo em mim de uma tal forma que quando eu saí do ensino médio, ou, aliás, no ensino médio eu já tive professores diferentes, né, que já trabalhavam mais muito textos literários, que faziam com que a gente produzisse teatro, embarcasse no texto de uma maneira diferente, e a língua portuguesa também era um pouco mais envolvente, mas eu via que eu tinha aquela dificuldade de interpretar de uma forma que parece que ficou faltando, né? Ficou faltando peças para eu compreender ao todo, né? Aquelas aulas ou me encaixar naquilo. E aí, quando eu fui para a faculdade, porque eu fiz a faculdade, não foi universidade, foi particular, na FEM, então eu tinha professores assim
como era, até a sala de aula já era organizada, como antigamente, com aquele tablado, né? Os professores davam aula em cima daquele tablado e tudo. E apesar dos meus professores assim, ter uma explicação mais, como é que eu falo, mais dentro dessa visão, as práticas pedagógicas não eram dentro da visão. Então, era um pouco assim, eram pensamentos assim, mais nessas análises linguísticas, porém, as práticas dentro das práticas antigas. Então, e eu não entendia muito bem, porque falava uma coisa e cobrava outra. Então, parecia que, como era muito novo, né, o estudo, eu não sei se havia realmente aquele entendimento. E aí, quando eu me formei, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a língua portuguesa, que não tem muito tempo, que eu leciono, eu quis fazer tudo diferente. Então, eu usei a minha dificuldade que eu tinha, não querer passar para os meus alunos aquilo que eu tive de experiência com os meus professores. Então, as minhas aulas são planejadas todas para, tipo, atender o aluno nas suas necessidades. Então, eu imagino a minha aula, eu sempre me coloco, e se eu tivesse assentado naquela carteira, como eu ensinaria isso? E eu me coloco na mente da criança. Será que ela está entendendo essa palavra? Será que essa expressão ficou bem nítida? Então, eu sou muito detalhista na hora de explicar. E tanto com jogo de palavras, com textos, com a visão de texto, porque e aí os meninos se envolvem, porque eles se sentem parte daquele texto, sabe? Aí eu nunca começo minha aula pensando no autor, né? Eu vejo eles, vocês, né, diante desse texto, e eles ficam assim, querendo falar, porque todas as vezes que você pergunta você diante desse, antes, eu acho que cria uma conexão com o texto. Ah, professora, mas eu não entendi direito. Então, você volta na leitura aí, lê, ou se não, presta atenção na fala do seu colega, porque, quem sabe, não tem uma palavra que o seu colega fale que vai te retomar na leitura. Então, eu crio isso. Mas eu criei isso pela dificuldade que eu tinha. Então, eu nunca... Então, eu senti muito lesada na minha época com isso. Então, eu trago uma aula mais detalhada em cima das minhas dificuldades que eu tive. Gilmara, é um grande problema, né, que nós enfrentamos, essa dificuldade de aliar, quando você colocou que os professores eles conheciam, eles já estavam inseridos na teoria, eles já tinham todo o embasamento teórico, porém eles não conseguiam praticar, né? Existe sim, infelizmente, uma dificuldade muito grande de nós conseguirmos utilizar a teoria a nosso favor, para que essa teoria ela nos sirva de base e nos leve a trabalhar, né, no caso da nossa prática, de forma aliada a essa teoria. Então, nós enfrentamos isso sim. Há um distanciamento muito grande, às vezes, entre teoria e prática. E como que nós podemos, né, fazer essa mudança da forma como você fez? Se aquilo te incomodou e você percebeu que a sua aprendizagem ela não foi uma aprendizagem eficaz, você buscou, na teoria, uma forma de mudança. E eu acho que é esse o caminho. Por isso que quando eu coloquei para vocês que nós trabalhamos a análise linguística na dimensão teórica e na dimensão prática, e que às vezes nos interessa muito a dimensão prática, justamente por isso, porque a teoria ela está aí. Todos nós podemos acessar essa teoria, mas a prática ela é um tanto quanto individual. É você quem constrói a sua prática. Ô, Thelma, e eu vejo que muitos professores, às vezes, continuam trabalhando dessa maneira tradicional, buscando, assim, eu não sei, assim, dar mais ênfase à gramática normativa, não como, assim, separatista mesmo, não é assim,
eu sei da realidade hoje linguística, que é cobrado, que isso é muito importante, eu vejo que surte muito efeito na sala de aula, porque os meninos se sentem parte daquele conhecimento. Então, eu acho que a análise linguística, ela traz o menino para dentro do texto. Então, ele se imagina naquela cena, eu acho que ele se coloca naquelas personagens. Eu não sei, os meus alunos, eu sinto isso, né? Com os meus alunos, eu sinto uma sintonia muito grande com ele em relação a isso. Mas eu vejo que há essa dificuldade de entendimento mesmo, de colocar o que a gente lê na prática. E eu vejo essa dificuldade até nos livros didáticos. Quando você vê lá o texto, eles, como você já falou, que tinha um lindo poema lá, que poderia ser muito bem trabalhado, analisado, diz a Cecília Meirelles. Então, acontece isso hoje no nosso livro didático. Então, quando você quer trabalhar questões mais aprofundadas, é você que tem que criar. Existe a parte linguística, sim, né? Mas de uma maneira, como se diz, muito limitada também. Ô, Gilda, você me permite responder a uma aluna que eu acho que ela está bem um pouco inquieta no grupo? Ela pediu a você, Gilda, peça a professora para me responder. Ela fala, é a Não, Cimeia, claro, é fica isso à mesmo, vontade. Cimeia? Eu não vi aqui Posso, no chat. Gilda? Claro, sim, por Ela coloca favor. assim, professora, quando você fala em gramática normativa, está englobando gramáticas pautadas em várias teorias, descritiva e histórica? Simeia, pelo meu conhecimento, são gramáticas diferentes, né? A gramática normativa é aquela que rege mesmo a regra gramatical, de concordância, de regência, período composto, período simples, aquela análise sintática, a parte, por exemplo, de morfologia, de classes de palavras, essa é a gramática normativa. A gramática descritiva é a gramática em uso, no caso, ela vai descrever o uso da língua dentro de uma sociedade. Então, a gramática descritiva ela vai apresentar as variações linguísticas, que ela contempla muito a sociolinguística. E a gramática histórica ela vai nos oferecer o embasamento dos fenômenos, como esses fenômenos linguísticos eles surgiram, né? Ela, na verdade, a gramática histórica ela é o início de toda a nossa organização de gramática, seja normativa ou seja descritiva. Eu não sei se eu te respondi, mas eu entendo como três dimensões diferentes e como três teorias diferentes. É claro que existem estudiosos que estão tentando aliar a gramática normativa à gramática descritiva. Estão tentando, mas até hoje não conseguiram, não tiveram êxito em relação a isso, não. São teorias né, distintas. Caso você tenha alguma contribuição em relação a isso, espero que eu tenha respondido a você a sua pergunta. Pessoal, nós vamos ouvir agora Alex. Você quer falar, Alex, para a gente poder fazer o encerramento, tá bom? Só para finalizar, o professor até respondendo a pergunta, né, que você deixou sobre o que é análise linguística, né, para a gente trazer para a discussão. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é um termo muito simples para uma questão muito abrangente, né? São duas palavras que abarcam aí praticamente todo o universo da língua. E eu acho muito importante, porque se você, professor, tem o domínio dessa prática, você consegue levar o aluno para onde você quer, né? Você consegue induzir o aluno a desenvolver certos raciocínios até determinado ponto, né? Infelizmente, muitas das vezes os alunos se negam a raciocinar, né? Você apresenta um questionamento, eles argumentam contrário a isso. Isso é muito difícil, professor, não estou entendendo isso não. Não, vamos fazer outra coisa, né? Falando no linguajar deles. Mas, para nós técnicos, né, eu me vejo como um técnico, é muito importante, porque você pega um texto, você disseca o texto, você trabalha ideias, trabalha fatos gramaticais, você trabalha ideologias, você trabalha autor, você trabalha praticamente tudo dentro desse contexto. Então, talvez até essa fosse uma forma de padronizar o ensino de língua,
né, que, como eu disse anteriormente, para mim, parece um pouco ainda desorganizado, né? Nessa mudança entre de ensinar só gramática e mudar para o texto, eu acho que a análise linguística vem para, de certo modo, tentar organizar esse contexto aí, esse meio de campo. É isso que eu queria comentar. Professora Thelma, só pegando essa fala de Alex, eu queria só propor uma reflexão em relação ao que Alex acabou de dizer, né? Será que a gente precisa escolher? Essa é uma escolha que nós temos que fazer, ensinar gramática e fazer análise linguística. Eu acho que muito do que nós vemos na sala de aula é literatura, ou melhor, o texto literário sendo usado como apenas recurso para o ensino de gramática, né? E também na aula de língua portuguesa, todos os gêneros textuais sendo subestimados, né? Também levados, às vezes, para esse estudo da gramática de uma maneira muito crua. Eu acho que a grande questão é essa, né? Eu acho que não é deixar de ensinar gramática, não é escolher análise do discurso, análise literária, análise linguística, não é fazer só uma dessas escolhas, mas eu acho que é observar o que, dentro de todas as teorias que nós temos, na área de literatura, na área de linguística, e de que maneira, naquele momento, aquela estratégia, aquela teoria vai nos ajudar, né? Então, eu acho que a análise linguística ela é muito interessante quando ela permite um processo de reflexão interessante no que diz respeito às nossas necessidades, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. A análise linguística, ela se torna, especialmente no contexto que nós temos hoje, um aspecto mais próximo, né? Uma alternativa para aproximar a língua do sujeito. E esse sujeito é um sujeito que, às vezes, ele não tem um acesso a alguns pontos, né, da língua ainda. Então, acho que, observando nesse sentido, eu acho que a gente consegue, sim, fazer com que os textos eles ganhem mais significado dentro da nossa aula de língua, né, de língua portuguesa, de literatura, sem que nós deixemos também de ensinar alguns aspectos gramaticais, aspectos de estruturas que também são muito importantes. Eu acho que a gente tem que pensar que não precisamos fazer essa escolha, sabe? Eu acho que o que mais angustia, e eu observo que angustia os professores, é isso, né? Eu tenho que tentar usar metodologias ativas, eu tenho que tentar usar recursos tecnológicos, mas, às vezes, ele ainda está... as suas concepções mesmo de ensinar, de aprender, de língua, são mais tradicionais, e os gêneros textuais, o texto literário, né, e a aula de língua, ela é toda voltada para o ensino de estrutura, dentro de frases, de orações, e não no texto, né, e não nos textos. Eu acho que isso que é interessante. Bom, pessoal, mais alguém? Professora Thelma? Bárbara, só para finalizar, eu gostaria de fechar falando o seguinte, que nós, professores, somos os primeiros analistas. Nunca devemos pensar o contrário. Para que eu consiga fazer uma análise linguística com os meus alunos, eu preciso primeiramente refletir o texto que eu vou trabalhar. Eu preciso dialogar com esse texto. E é algo possível, sim, trabalhar análise linguística em sala de aula, é possível refletir a língua, é possível utilizar todo esse conjunto, parte textual, podemos utilizar a parte de sentido, tudo isso junto à parte gramatical, tudo isso junto com a análise linguística. Então, o que eu espero, né, que tenha ficado bem claro qual é realmente o objetivo de se fazer análise linguística em sala de aula, nas aulas de língua portuguesa, e quero agradecer imensamente a participação de todos vocês e a oportunidade de poder dialogar aqui com vocês a respeito desse assunto.
Ok, obrigada, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Nosso plantão vai dar agora. Se precisar de alguma coisa, tá bom? Obrigada, professora Thelma. Boa noite, gente. Obrigado, professora Thelma. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, tenha uma ótima noite e um bom trabalho para vocês amanhã.